Você já percebeu que existem filhos biológicos que se parecem muito com os pais? Às vezes um filho se parece muito com o pai, ou parece mais com a mãe, às vezes parece um pouquinho com um pouquinho com outro. O formato do nariz é do pai, o formato das orelhas é da mãe, a cor da pele é intermediária entre a cor da pele do pai e a cor da pele da mãe. Ou pode acontecer de apresentar uma característica que não está presente, né, no pai nem na mãe. O pai tem olhos castanhos, a mãe tem olhos castanhos e o filho nasce com os olhos azuis. Herdamos de nossos pais as informações que podem determinar as características que apresentamos. E por falar em informações, pense um pouco comigo. Como é que armazenamos informações? Se você quer armazenar uma música, um vídeo, um texto, como é que fazemos no mundo atual para armazenarmos informações? No mundo atual, se precisamos armazenar uma informação, um arquivo, salvamos em um pendrive, salvamos em um cartão de memória, salvamos em um disquete. E se você quiser compartilhar essa música, esse vídeo, esse áudio com alguém, esse texto, você pode. Existem mecanismos que te permitem reproduzir uma música, compartilhar uma música com alguém. Biologicamente falando, nossos pais compartilharam conosco as informações que precisamos para manifestar as nossas características através dos genes. Hereditariedade é a transmissão de informações biológicas dos pais para os filhos através dos genes. Genética é a área da biologia que se dedica a estudar os mecanismos da hereditariedade. Nós somos constituídos por trilhões de células. Em cada célula há um núcleo contendo 46 cromossomos. Um cromossomo é uma estrutura formada por uma molécula de DNA condensada. O DNA é uma molécula bem fininha que, se você esticar, chega a quase 2 metros de comprimento. Para essa molécula caber dentro do núcleo da célula, ela precisa ser condensada, ela precisa ser enrolada em volta dela mesma, como se fosse um novelo. É uma estrutura enovelada, chamada cromossomo. A molécula de DNA forma os cromossomos, e é nessa fita que estão presentes os genes. Genes são sequências de bases nitrogenadas que comandam a produção dentro da célula de substâncias que determinam as características dos indivíduos. Na maioria das espécies de seres vivos, cada célula contém um par de cromossomo do mesmo tipo. Cromossomos do mesmo tamanho que desenvolvem as mesmas funções, formando parzinho. Os dois cromossomos do mesmo tipo, formando um parzinho, são chamados cromossomos homólogos. As células que têm cromossomos do mesmo tipo, formando pares, são chamadas células somáticas, que na nossa espécie têm 46 cromossomos agrupados em 23 pares. Usamos N para representar o número de cromossomos de cada tipo em uma célula. Se ela tem um cromossomo de cada tipo, ela é uma célula haploide, N. Se ela tem
dois cromossomos de cada tipo, ela é uma célula diploide, 2N. Células somáticas que contêm cromossomos homólogos, formando pares, dois cromossomos para cada tipo, são células 2N. Células chamadas também diploides. São a maioria em nosso organismo. São células não sexuais, células não reprodutivas, porque as células reprodutivas, células que têm a função de reproduzir, são células haploides, células que não têm pares de cromossomos homólogos, células que têm apenas um cromossomo de cada tipo. São os gametas, no homem, espermatozoides, nas mulheres, ovócitos, cada um com 23 cromossomos apenas, um cromossomo de cada tipo. Células haploides, N. Para a fecundação, os espermatozoides, células germinativas, células reprodutivas, haploides, gametas, trazem consigo um cromossomo de cada tipo, cromossomos que carregam as informações genéticas, os genes, do pai. E os ovócitos, gametas femininos, células haploides, trazem consigo 23 cromossomos com as informações genéticas da mãe. Essas duas células se unem para a formação de uma nova célula, o zigoto, que é diploide, contendo 23 cromossomos do pai e 23 cromossomos da mãe. Cada cromossomo de um gameta encontra o cromossomo do mesmo tipo, vindo do outro gameta, para a formação de um par de cromossomos homólogos. Cada par de homólogos contém genes para os mesmos caracteres e na mesma sequência. O lugar que cada gene ocupa no cromossomo é denominado loco gênico. Cada gene pode apresentar diferentes formas ou variantes que se manifestam no organismo. Cada variante de um gene recebe o nome de alelo. Os alelos são genes situados na mesma posição em cada cromossomo do par, no mesmo locus gênico, e determinam o mesmo tipo de característica que irá se manifestar no indivíduo. Quando um par de alelos são iguais, nós os chamamos homozigóticos. Quando um par de alelos são diferentes, nós os chamamos heterozigóticos. No interior das células, os genes vão regular a síntese de proteínas, a síntese de substâncias que vão determinar as características dos indivíduos. Em genética, damos o nome de fenótipo às características que são observáveis, às características que se manifestam, que se expressam em um indivíduo a partir de seu código genético. Características que são determinadas pelo genótipo, conjunto de genes, mas que também sofrem influência do ambiente. Se o alelo de um gene relacionado a uma certa característica se manifestar no fenótipo tanto de indivíduos homozigóticos quanto de indivíduos heterozigóticos, esse alelo é chamado dominante. Mas se o alelo se manifestar somente no fenótipo de indivíduos homozigóticos, então esse alelo é chamado recessivo.